queridos alunos, como vão vocês? Tudo bem? Sou a professora Luciana e hoje nós vamos complementar o nosso estudo sobre sinais de pontuação, travessão e aspas, revisando e reforçando o conteúdo já estudado na primeira videoaula, ok? Você assistiu? Ainda não? Então corre lá no canal da escola porque ainda dá tempo de você assistir e pegar a introdução sobre o uso do travessão e das aspas. Eu falei na videoaula anterior que o estudo do travessão e das aspas é importante para compreender o estudo do gênero textual, texto teatral, ok? Por quê? No gênero textual, texto teatral, o uso do travessão e das aspas é frequente, é muito usado, devido às características desses sinais de pontuação. Por que nós usamos? Em que situações nós usamos? O travessão e as aspas. As pessoas gostam muito de usar aspas de qualquer maneira, em qualquer situação. E não é correto fazer isso. Existem algumas situações em que você pode utilizar as aspas e algumas situações, principalmente na linguagem escrita, o uso do travessão. Neste primeiro momento, eu trouxe aqui na nossa lousa um exemplo de como você deve usar, em que situações o uso do travessão é correto. Ele usualmente, é usado para indicar diálogos, em discurso direto, assim como chamamos discurso direto. São os nossos diálogos. O travessão, nesse momento do diálogo, ele é usado para indicar as falas dos personagens, a mudança de fala dos personagens dentro de um diálogo. Por isso, o estudo do gênero textual, texto teatral. Porque no texto teatral, o diálogo, ele é muito importante. É aonde os personagens se direcionam, se localizam dentro daquele espetáculo, dentro daquela peça, dentro daquele texto. Então, o travessão, ele vem para facilitar e dar fluidez para o texto, fluidez para a compreensão do texto de quem está lendo, você que é o leitor. Aqui na lousa eu coloquei um exemplo simples de um diálogo, bem simples, para que você compreenda o uso do travessão. Travessão, todo mundo já sabe, Você já aprendeu que é esse sinalzinho, é esse traço grande que vem antes da fala de um personagem, certo? Então aqui eu coloquei na nossa lousa um exemplo simples para você compreender. Então, no parque, 2 amigos conversavam. 2 pontos. Quando você vê esses 2 pontos aqui, dando uma pausa no texto, ele vai indicar que a partir dali vai haver um diálogo, ok? Então, travessão. João, acho que vai chover. Mudança de fala. O João começou. Então, com certeza, diálogo é uma conversa entre 2 ou mais pessoas. Então, com certeza, se a outra pessoa, se o outro personagem vai falar, então essa fala deverá ser indicada pelo travessão. Aí, travessão. Será? Não vejo nuvens no céu. Mudança de fala. Travessão. Sinta como está ventando. Mudança de fala. Travessão. Pode ser que você tenha razão. Então, você nota que se não houvesse esse sinal de pontuação que é o travessão, você com certeza, ao ler o diálogo, você não ia compreender quem é que está perguntando, quem é que está respondendo. Quem é esse personagem? A fala desse personagem é de quem e essa outra fala é de quem? Então, o travessão, ele vem também com esse intuito, com essa função também de organizar os pensamentos,
organizar um diálogo dentro de uma linguagem escrita, que é o texto. Logo mais, eu vou explicar o uso das aspas, que como eu falei no início do vídeo, não é em toda situação que você pode usar aspas. Tem algumas regrinhas que você precisa seguir para poder usar as aspas corretamente. Ok, depois dos estudos do travessão, nós vamos continuar o nosso estudo revisando o uso correto das aspas. Na nossa lousa aqui, eu coloquei 3 exemplos de 3 situações que você pode usar aspas corretamente. Não esqueça, não é em toda situação que nós podemos usar as aspas, certo? Então, no primeiro exemplo que eu coloquei, eu dei exemplo de uma citação. Quando você vai citar algo que não são suas palavras, quando você vai citar algum trecho de algum livro, quando você vai citar um nome, a obra de um autor, todas as citações que não são suas, não são as suas palavras, você deve usar aspas. No primeiro vídeo, eu lembro que eu dei um exemplo de que isso é muito usado no jornalismo. Quando o jornalista, vai apresentar uma notícia e parte da notícia não foi ele quem disse, ele, de forma oral, verbalmente, ele fala, abre aspas, cita aquela frase, fala aquela frase e no final fecha aspas. O que isso quer dizer, professora? Exatamente o que eu estou falando para você, que naquele trecho que ele falou, abre aspas, cita aquela frase, quando termina, fecha, ele mesmo fala, fecha aspas, isso quer dizer que aquele pedaço, aquele trecho da notícia não foram palavras dele. Então, isso é uma regra. Citações que não são suas, você deve sim usar as aspas. De forma verbal, você fala, abre aspas, e fala, e cita o que você quer dizer, ok? Terminou? Fecha aspas. Isso é usual. Na forma escrita, você conhece, aspas são aqueles 2 sinalzinhos, 2 de um lado, 2 de outro, acima da frase que você quer escrever. Aqui eu coloquei no exemplo, como diz a canção do Legião Urbana, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ponto final, abre aspas, eu tenho que sinalizar com o meu ponto e no final da minha frase também vou sinalizar fechando. Então quer dizer, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. A letra da música não é minha. É de quem? Do Legião Urbana. Então, é uma citação que não é minha, então vou usar as aspas para indicar. Outro exemplo de como você pode usar as aspas é você querer ironizar, dar sentido a uma expressão que não é a expressão verdadeira daquela palavra que você quer dizer. Como assim, professora? Neste exemplo eu coloquei, você enganou a gente. Que amigão você é. A palavra amigão, eu usei aspas na palavra amigão, entre, a palavra amigão. Que amigão você é. Então, as aspas quer dizer o quê? Que esse amigão, ele não eu não quis dizer amigão de amigo, de parceria, de companheiro. Nesse caso, eu ironizei a palavra amigão. Eu quis dizer o contrário de amigão. Então, isso é ironizar. Você usar uma palavra para expressar o sentido contrário dela. Certo? Outro exemplo também, que você pode usar aspas, é quando você usa gírias ou expressões antigas do tempo lá do vovô e da vovó, que não são usuais, que não são conhecidas, que não se usam mais. Você pode usar as aspas quando você for escrever essas expressões em algum texto. Por exemplo, os meninos
Da quebrada é uma gíria, né? Usual. Meninos da quebrada, que ou seja, de um lugar do bairro, né? Da quebrada, daquele lugar, daquele bairro. Então é uma gíria. Então usei as duas aspas. Da quebrada, jogavam bola na rua, ok? Eu estava estudando, que todo mundo usa ultimamente, né? De boa. A expressão de boa. Vou apagar aqui pra gente trabalhar, né? A expressão, ó, de boa é uma gíria. De boa quer dizer, né? Eu estava lá tranquilo, tranquilamente, estudando tranquilamente, então de boa. É uma gíria muito usual hoje em dia. Então, quando você for transcrever para um texto, você vai usar também as aspas. Certo? Na sua apostila tem mais um textinho explicativo. Dá uma lidinha lá para poder conseguir fazer as atividades propostas do nosso livro, ok? Assista umas videoaulas, qualquer dúvida, videoaula 1, videoaula 2, sobre o uso do travessão e das aspas. Espero ter ajudado, espero ter tirado a dúvida de vocês para começarem a usar corretamente o travessão e as aspas, certo? Obrigado por assistir, fiquem ligados no canal da escola e não deixem de fazer as atividades propostas. Combinado? Um abraço, um beijo grande para vocês. Até a próxima!